Já sei, você quer emagrecer e está procurando informações que realmente te ajudem a conquistar esse objetivo. Então eu quero te falar uma coisa, você está no lugar certo. Porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são os 10 piores alimentos para o emagrecimento. Todos os alimentos que eu vou te mostrar nesse vídeo dificultam muito a perda de gordura corporal e também podem prejudicar bastante a tua saúde. Exatamente por causa disso, que é super importante que você saiba quais são esses alimentos para que você possa evitar o consumo deles, pelo menos até que você consiga chegar na forma física que você deseja. Então, se você quer favorecer a queima de gordura corporal, para conseguir emagrecer naturalmente e também para poder cuidar cada vez melhor da tua saúde, assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Não importa onde você quer chegar, não importa o que os outros falam de você. Vá em busca dos teus maiores sonhos. Dê o seu melhor todos os dias. Reclame menos e haja mais. Não fique esperando parado, porque você só vai conseguir se estiver caminhando. Pensa nisso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, fisiologista e preparador físico e há mais de 15 anos eu ajudo pessoas a conseguirem emagrecer de maneira saudável através da prática de estratégias simples, fáceis e totalmente possíveis de serem realizadas. Inclusive, eu explico essas estratégias de emagrecimento no Desafio Emagrecendo em 30 Dias, que é um desafio de emagrecimento com desafios e tarefas diárias para que você possa conseguir emagrecer sem fazer nenhuma dieta restritiva, e também no programa Emagrecimento Descomplicado, que é um método completo de emagrecimento com um passo a passo específico, onde eu entrego várias estratégias nutricionais e também ferramentas comportamentais para quem deseja emagrecer de maneira saudável através da melhora dos seus hábitos alimentares. E além do desafio Emagrecendo em 30 Dias e também do programa Emagrecimento Descomplicado, eu escrevi um guia chamado Guia Prático do Emagrecimento, que é um e-book super completo com várias orientações específicas para o processo de emagrecimento saudável e natural. Se você quiser conferir alguns desses programas ou então dos materiais, ou caso você queira agendar uma consulta nutricional online, individual comigo, independente da cidade ou do país onde você mora, para que eu consiga entender os seus objetivos e possa organizar um planejamento nutricional totalmente personalizado, de acordo com a tua rotina, com as tuas preferências alimentares e as tuas necessidades nutricionais, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Combinado? Bom, como eu te falei no início do vídeo, hoje eu vou te contar quais são, na minha opinião, os 10 piores alimentos ou os 10 alimentos que mais atrapalham ou prejudicam o processo de emagrecimento. Então, se você gostou desse assunto, já deixa o teu like para que eu entenda que esse conteúdo é um conteúdo interessante para você e também para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que também querem emagrecer e podem se beneficiar muito com essas informações. Se você fizer isso, a gente faz uma corrente do bem, porque eu te ajudo com as informações que eu vou te passar gratuitamente. Você me ajuda deixando o teu like e também compartilhando esse vídeo e nós dois juntos ajudamos outras pessoas. Muito legal, né? Deixou teu like? Se inscreveu aqui no canal? Muito obrigado. Bom, para começar a lista dos 10 piores alimentos ou dos 10 alimentos que mais atrapalham o processo de emagrecimento, o primeiro grupo de alimentos que você precisa evitar, se você realmente quer conseguir emagrecer, são os refrigerantes e as bebidas açucaradas. Refrigerantes e bebidas açucaradas, como sucos de caixinha e achocolatados, são verdadeiros inimigos do processo de emagrecimento e principalmente da nossa saúde, porque eles têm uma altíssima quantidade de açúcar, de aditivos químicos e de várias substâncias que são extremamente prejudiciais para o nosso organismo, como por exemplo o corante caramelo 4, que é um tipo de corante que está diretamente associado com um aumento considerável dos riscos do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Inclusive, esse corante é tão prejudicial para a saúde que ele é proibido em vários países do mundo, só que infelizmente ele ainda é liberado aqui no Brasil. Além disso, os refrigerantes e também as bebidas açucaradas têm uma quantidade muito elevada de calorias, o que acaba dificultando bastante a queima de gordura corporal e favorecendo o ganho de peso. E isso, obviamente, também acaba trazendo vários malefícios para a saúde, porque essa alta concentração de açúcar acaba gerando cada vez mais dependência, e aí faz com que você sinta cada vez mais vontade de comer doces. Vai alterar também a tua glicemia, por gerar picos de insulina, e pode levar ao surgimento de várias doenças que estão relacionadas com o metabolismo da glicose, como por exemplo a resistência à insulina, a diabetes e também a obesidade. Então, se você quer emagrecer e principalmente se você quer cuidar melhor da tua saúde, o ideal mesmo é que você substitua os refrigerantes, os sucos de caixinhas e as bebidas açucaradas por água normal ou por água com gás, por chá sem açúcar e alguns sucos naturais que sejam de baixa carga glicêmica, como por exemplo o suco de limão, o suco de caju, o suco de morango e o suco de maracujá. E até mesmo uma outra bebida super saudável que poucas pessoas falam,
que é a água de coco. Vale lembrar que é muito importante que você não adicione açúcar nos sucos, nem nos chás ou em bebidas como o café, por exemplo, porque se você fizer isso, é literalmente trocar 6 por meia dúzia, então não faz nenhum sentido. E além dos refrigerantes, dos sucos de caixinhas e das bebidas açucaradas, um outro grupo de alimentos que também atrapalha bastante o processo de emagrecimento e que você precisa evitar se você realmente quer emagrecer são os alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são produtos alimentícios como salgadinhos, bolachas recheadas, bolos industrializados, pipocas de micro-ondas, aquelas refeições congeladas pré-prontas como lasanha, nuggets, salsicha, bacon, pão de queijo, macarrão instantâneo, sorvete, enfim. O grande problema é que a maioria desses produtos industrializados, ultraprocessados, são altamente calóricos, têm uma grande concentração de açúcar, de gordura trans, de sódio e de vários outros aditivos químicos que são péssimos para a nossa saúde, como os corantes e os conservantes artificiais, que além de prejudicarem o processo de emagrecimento, também acabam gerando um desequilíbrio metabólico que aumenta consideravelmente o risco do desenvolvimento de doenças como resistência à insulina, diabetes, obesidade, hipertensão, problemas cardiovasculares, síndrome metabólica e várias outras complicações clínicas e alterações hormonais. Além disso, esses produtos ultraprocessados têm uma baixíssima qualidade nutricional, porque eles são pobres em nutrientes super importantes para o nosso organismo, como por exemplo as fibras e as proteínas, que ajudam a promover mais saciedade, fazendo com que você coma menos ou então coma menores porções, reduzindo a carga glicêmica da refeição e o impacto da glicose no organismo e aumentando o consumo energético ou o teu gasto calórico, porque o processo digestivo dura mais tempo e tudo isso naturalmente favorece muito o processo de emagrecimento. Se você quer emagrecer, escreve essa frase num papel ou imprime ela e cola na tua geladeira para você sempre se lembrar, descascar mais e desembalar menos. Isso é essencial para toda e qualquer pessoa que quer emagrecer e principalmente que quer ter mais saúde. Eu sempre falo para todos os meus pacientes, se você realmente quer emagrecer, o primeiro passo que você precisa dar é descascar mais e desembalar menos. Então, já te passando uma dica prática e muito eficaz, troca esses produtos industrializados, ultraprocessados, por alimentos mais naturais, que a gente chama de alimentos in natura, como frutas, verduras, legumes, carboidratos integrais como batata inglesa, batata doce, batata baroa, inhame, cará, mandioca, abóbora e por proteínas de boa qualidade, como ovos, peito de frango e peixes, que são alimentos naturais, muito mais nutritivos e que, ao invés de prejudicar a tua saúde, favorecem o processo de emagrecimento e contribuem diretamente para melhorar cada vez mais o teu metabolismo. Entendido até aqui? Tá gostando dessas dicas? Então não esquece de deixar o teu like, até porque tem muita informação importante que eu ainda vou te passar ao longo do vídeo. Fica até o final, que eu te garanto que vai valer a pena. Bom, o terceiro grupo de alimentos que você também precisa evitar para conseguir emagrecer são os chamados fast foods, que também entram na classificação de ultraprocessados. Só que ao invés de eles ficarem nas prateleiras dos supermercados, eles ficam nos aplicativos de lanche na palma da tua mão. Literalmente, né? Lanches como pizzas, hambúrgueres, cheeseburgers, cachorro-quente, batata frita, aquele pastelzinho frito na feira, são super gostosos, eu sei disso. Só que o grande problema é que eles têm uma altíssima quantidade de sódio, de gordura saturada, de aditivos químicos e principalmente são altamente calóricos. Só para você ter uma ideia da quantidade de calorias que um lanche desses tem, um combo desses com hambúrguer, batata frita, refrigerante, desses fast foods mais famosos, sabe, né? Chega fácil a 1.000, 1.500 calorias, isso sem sobremesa. Se você acrescentar uma sobremesa, como um sundae, por exemplo, pode passar tranquilamente das 2.000 calorias. Isso em uma refeição do teu dia. Dependendo do que a pessoa come nas outras refeições ao longo do dia, o consumo calórico diário pode passar de 3.000, 4.000 calorias. Para você ter uma ideia, para algumas pessoas, 2.000 calorias já é uma quantidade acima da quantidade de calorias que elas deveriam comer ao longo do dia inteiro, somando todas as refeições. Exatamente por causa disso que muita gente não consegue emagrecer, porque elas acabam comendo esses lanches ou esses fast foods frequentemente e ficam com um consumo energético sempre acima do que seria o ideal para que elas conseguissem perder gordura corporal. Isso não significa que você nunca mais vai poder comer um lanche desses. Não é isso. Uma vez ou outra, você até pode comer um lanche que você gosta. Só que, falando de emagrecimento e até mesmo de saúde, o ideal é que isso seja planejado dentro da tua dieta. Porque se você comer todos os dias ou com uma certa frequência, vai ser muito difícil, para não dizer praticamente impossível, que você realmente consiga emagrecer. Além disso, essa alta quantidade de sódio presente nesses alimentos gera uma maior retenção de líquidos no teu organismo. E com isso, o teu corpo vai ficando cada vez mais inchado. Então não tem jeito. Se você quer emagrecer e cuidar melhor da tua saúde, é muito importante que você evite o consumo de fast foods. Bom, o quarto grupo de alimentos que
também atrapalha bastante o processo de emagrecimento e que certamente a maioria das pessoas que não conseguem emagrecer consome com bastante frequência são os doces e as sobremesas açucaradas. Mas antes que alguém me xingue aqui nos comentários, eu quero deixar claro, eu sei que doces como chocolate, mousse, brigadeiro, bolos são super gostosos. Eu, pelo menos, gosto muito, principalmente de chocolate e de brigadeiro. E eu acredito que você também, né? Até porque é bem difícil a gente encontrar uma pessoa que não goste de nenhum doce, não é verdade? Se eu encontrar, eu até desconfio. Só que, infelizmente, todos esses doces atrapalham muito a perda de gordura corporal e dificultam bastante o processo de emagrecimento. Claro que isso não significa que você nunca mais vai poder comer um pedacinho de chocolate, ou uma fatia de bolo, ou um brigadeiro como sobremesa. Mas o que acontece é que esses doces têm uma alta concentração de açúcar, de gorduras e principalmente de calorias. E exatamente tudo que você precisa evitar para conseguir emagrecer. O que acontece é que quando você come esses alimentos ou esses doces, você acaba gerando um aumento muito rápido da concentração de açúcar ou de glicose no teu sangue. E esse aumento rápido da concentração de glicose no sangue é chamado de pico de insulina. Sempre que é gerado um pico de insulina no organismo, por algum determinado alimento ou então por uma refeição de alta carga glicêmica que você faz, o efeito contrário acontece depois de alguns minutos, gerando uma redução brusca dessa concentração de glicose. Isso é chamado de hipoglicemia de rebote. Essa hipoglicemia de rebote gera um aumento da fome e também do desejo pelo consumo de doces e de alimentos mais açucarados. Ou seja, vai gerando um ciclo vicioso, porque quanto mais doce você come, mais vontade de comer doce você vai sentir. Além disso, os açúcares, as gorduras e todos os ingredientes que são adicionados nesses doces podem gerar uma dependência e prejudicam bastante o controle do teu apetite. E isso impacta negativamente também no metabolismo da glicose. Com o passar do tempo, vai gerando um quadro de resistência à insulina que, se não for controlado a tempo, acaba evoluindo para diabetes. Uma vez ou outra, se bem ajustado dentro de uma alimentação nutricionalmente equilibrada, não tem nenhum problema de você comer um docinho como sobremesa depois do teu almoço, por exemplo. Só que durante o processo de emagrecimento, pelo menos até você conseguir chegar no resultado desejado, o ideal é que você reduza o consumo de doces e substitua essas sobremesas por alimentos que têm o sabor doce, mas que são naturais, como as frutas, por exemplo, que são bem mais nutritivas. E fora os doces e as sobremesas mais açucaradas, um outro grupo de alimentos que você também precisa evitar durante o processo de emagrecimento são os carboidratos refinados, como pães, bolos e massas feitas principalmente com farinha de trigo. O que acontece é que os alimentos que são feitos com farinha de trigo têm uma maior carga glicêmica, que assim como os doces, também gera picos de insulina. E isso, como eu já expliquei, atrapalha bastante a queima de gordura corporal e, por consequência, dificulta o processo de emagrecimento. Além disso, esses alimentos normalmente não têm praticamente nada de fibras na composição e têm um baixíssimo valor nutricional. Então, a minha dica com relação aos pães, bolos e massas é que você evite o consumo na maioria das vezes, e quando você for consumir, o ideal é que você, pelo menos, substitua os alimentos feitos com farinha branca por opções feitas com farinha de trigo integral. E sempre mesmo, tá? Adiciona junto um outro alimento que seja fonte de uma proteína mais magra, como ovo, peito de frango, ou um peixe como atum, sardinha, para você reduzir a carga glicêmica dessa refeição e aumentar a tua saciedade para favorecer o processo de emagrecimento. Um ponto muito importante sobre pão, macarrão, massas e outros alimentos que são feitos com farinha de trigo é que sim, eles atrapalham o processo de emagrecimento e não são as melhores opções de carboidratos para você consumir diariamente. Mas ao contrário do que muita gente fala, eles não são alimentos proibidos que você nunca deve comer. Pelo contrário, você comer, por exemplo, um sanduíche feito com pão integral, recheado com atum, ovo ou peito de frango, uma fatia de queijo mais magro, como um queijo Minas ou uma ricota, e um pouco de salada como alface e tomate, não tem o menor problema, desde que você consuma com moderação e que você não exagere na quantidade ao longo do teu dia. Toma muito cuidado com esses profissionais e com essas pessoas que demonizam alguns alimentos como pães, queijo, leite, iogurtes e fazem um terrorismo nutricional. Entende uma coisa? Não existe alimento proibido quando a gente fala de uma alimentação nutricionalmente equilibrada. O segredo está na frequência e principalmente na quantidade de cada alimento que você consome. Lembra sempre que a diferença entre o veneno que te mata e o antídoto que te salva está na dose. Isso é muito importante. Entendido? Inclusive aqui no canal tem um vídeo onde eu explico tudo o que você precisa saber sobre o glúten e um outro vídeo que eu também explico quais são os melhores tipos de carboidratos. Caso você queira assistir algum desses vídeos, é só você digitar na barra de pesquisa aqui do YouTube o meu nome, Bruno Mota, mais o assunto que você quer saber, como glúten, por exemplo. Escreve Bruno Mota Glúten ou Bruno Mota Carboidratos, que esses vídeos já vão aparecer para você. Se você digitar Bruno Mota Emagrecimento, também vai aparecer vários vídeos sobre o processo de emagrecimento. Tá gostando dessas informações? Então, não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo.
vídeo, beleza? Bom, o sexto grupo de alimentos que você também precisa evitar para conseguir emagrecer são os alimentos fritos ou as frituras. Alimentos fritos como batata frita, frango empanado, bife à milanesa, pastelzinho frito, salgadinhos e todo tipo de fritura preparada com algum óleo ou com alguma gordura são altamente calóricos e, além de prejudicarem muito o processo de emagrecimento, também aumentam bastante os riscos do desenvolvimento de problemas cardíacos e de doenças como hipertensão, síndrome metabólica e arteriosclerose. Quando a gente fala de formas de preparo, o ideal mesmo é que você sempre opte por consumir alimentos que foram preparados com métodos mais saudáveis, como os grelhados, assados ou então cozidos, que são escolhas muito melhores para a tua saúde e principalmente para que você consiga emagrecer. E além das frituras e de todos os outros alimentos que eu falei até aqui, o sétimo grupo de alimentos que você também precisa evitar, porque atrapalha bastante o processo de emagrecimento, que a maioria das pessoas não se dá conta, são os molhos e condimentos mais calóricos, como maionese, ketchup, mostarda, molho barbecue, molho shoyu e vários outros que as pessoas adicionam nos lanches e até mesmo nas refeições, sem se dar conta que isso pode atrapalhar muito o consumo calórico total ao longo do dia. Porque dependendo da quantidade que você usa desses molhos ou desses condimentos, isso vai gerar um aumento considerável da quantidade de calorias dessa refeição que você está fazendo. Normalmente, a grande maioria dos molhos prontos e desses condimentos tem uma alta quantidade de aditivos químicos, de açúcar, de gordura, inclusive gordura trans, que é péssima para a saúde, e vários outros ingredientes que são bem ruins. O ideal com relação a esses molhos e condimentos é você optar por opções mais saudáveis e menos calóricas, como temperos e ervas frescas, especiarias, ou então molhos caseiros com alguns ingredientes mais naturais, como o molho de tomate, por exemplo, que é uma escolha bem mais interessante para você evitar o consumo excessivo de calorias. E o oitavo grupo de alimentos que você também deve evitar para conseguir emagrecer, e que na verdade nem é um alimento, mas sim um tipo de bebida, são as bebidas alcoólicas, que além de atrapalharem o emagrecimento, prejudicam muito, mas muito mesmo, tá? A tua saúde. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo específico sobre álcool, onde eu explico o impacto que o álcool ou que as bebidas alcoólicas geram para o teu organismo e passo algumas orientações super importantes. Caso você queira assistir esse vídeo, é só clicar nesse card que vai aparecer aqui em cima. Mas, resumidamente, as bebidas alcoólicas são fontes de um tipo de caloria que a gente chama de calorias vazias, porque é um tipo de caloria que não traz nenhum benefício para o nosso organismo, além de favorecer o acúmulo de gordura corporal e de prejudicar bastante o funcionamento do nosso metabolismo de uma forma geral, principalmente com relação à produção de alguns hormônios como a testosterona, a insulina e o cortisol, que são hormônios importantes para o processo de emagrecimento e para o ganho de massa muscular. O que acontece é que o álcool causa uma redução da produção natural de testosterona e um aumento da produção de insulina e de cortisol. E tanto a insulina como o cortisol são hormônios que prejudicam a queima de gordura e que favorecem o acúmulo de gordura corporal. Já a testosterona é um hormônio que ajuda muito no processo de emagrecimento. Ou seja, o álcool ou as bebidas alcoólicas, além de terem uma grande quantidade de calorias vazias, também aumentam a produção de hormônios ruins para o emagrecimento e reduzem a produção de hormônios que ajudam bastante nesse processo. Além disso, essa alta quantidade de calorias presente nas bebidas alcoólicas estimula um aumento do apetite e do desejo por doces. Fora que o consumo frequente de álcool também afeta negativamente a qualidade do teu sono. E ter uma boa noite de sono é fundamental para a perda de peso e para a obtenção de uma boa saúde. Aliás, aqui no canal também tem um vídeo bem legal e super famoso sobre sono, onde eu passo várias orientações importantes e compartilho estratégias super eficientes para quem quer conseguir dormir melhor sem precisar tomar nenhum remédio. Se você quiser assistir esse outro vídeo também, é só você clicar nesse card que vai aparecer aqui em cima ou pesquisar por Bruno Mota como melhorar o sono ou por Bruno Mota como tratar a insônia, que esse vídeo vai aparecer para você. Bom, voltando para as bebidas alcoólicas, se você realmente quer emagrecer, e principalmente se você quer cuidar cada vez melhor da tua saúde, você precisa evitar ou pelo menos reduzir ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas, mesmo depois que você conseguir chegar no peso desejado. O ideal é que você substitua as bebidas alcoólicas por bebidas que são mais saudáveis, como sucos naturais, por exemplo, ou por água com gás, água de coco, enfim. O mais importante é você ter consciência que álcool não combina com emagrecimento, e muito menos com saúde. Entendido? Eu sei que eu já te passei bastante informação, mas se você realmente quer conseguir emagrecer, continua mais um pouco aqui comigo, porque ainda faltam mais 2 grupos de alimentos e eu tenho certeza que o último grupo que eu vou revelar, quase ninguém faz ideia que prejudica demais o processo de emagrecimento. Pelo contrário, as pessoas acham que ajuda a emagrecer. Só que na verdade, esse é um dos motivos pelo qual elas não emagrecem. Então assiste esse vídeo até o final para você não perder informações valiosas que vão ser determinantes para que você consiga emagrecer. Mas antes que eu fale sobre o próximo grupo de alimentos, por favor,
Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal, caso você esteja gostando desse conteúdo, beleza? Bom, o nono grupo de alimentos que atrapalha bastante o processo de emagrecimento são os alimentos e produtos fontes de gorduras. Tanto alimentos e produtos fontes de gorduras ruins, como margarina, pipoca de micro-ondas, nuggets, sorvetes, biscoitos ou bolachas recheadas, bacon, lasanha congelada e vários outros produtos industrializados ultraprocessados, que além de terem uma alta concentração de gordura trans, também tem uma grande quantidade de vários outros aditivos químicos e de calorias, como também alimentos que são fontes de gorduras boas, como azeite de oliva, abacate, coco, oleaginosas, castanhas, amêndoas, amendoim, a própria pasta de amendoim, queijos, principalmente os mais amarelados, enfim. Os alimentos e produtos que têm gordura trans, o ideal é que você ou qualquer pessoa evite sempre. Agora, os alimentos que são fontes de gorduras saudáveis ou gorduras boas, você deve consumir, até porque as gorduras monoinsaturadas, por exemplo, que estão presentes no azeite de oliva, no abacate e nas oleaginosas, ajudam na melhora do colesterol HDL, que é um tipo de colesterol que ajuda inclusive na limpeza das nossas artérias. Mas durante o processo de emagrecimento, você precisa cuidar ou controlar o consumo desses alimentos, que são fontes de gorduras, porque dentre os 3 tipos de nutrientes presentes na alimentação, carboidratos, proteínas e gorduras, as gorduras têm um maior valor calórico em comparação com as proteínas e com os carboidratos. Só para você ter uma ideia, e para ficar fácil de você entender o que eu estou querendo te dizer, cada grama de carboidrato ou de proteína tem 4 calorias, exatamente igual. Só que cada grama de gordura que você consome tem 9 calorias, ou seja, a quantidade é exatamente a mesma, mas o número de calorias por porção é mais do que o dobro. Exatamente por isso que não faz muito sentido você deixar de comer carboidratos para tentar emagrecer e comer um monte de gordura, porque você vai acabar consumindo bem mais calorias. E quanto mais calorias você consumir, além do que o teu corpo realmente precisa, mais você vai ganhar peso e mais difícil vai ser de você conseguir emagrecer. Então, toma cuidado para você não exagerar no consumo de gorduras e de alimentos que são fontes de gordura durante o processo de emagrecimento. Isso também vale para cortes de carne que são mais gordurosos, como, por exemplo, a costela, picanha, sobrecoxa de frango, peixes mais gordurosos, como o salmão, por exemplo. Enfim, não é que você não pode ou não deve comer nenhum desses alimentos, mas sim você tem que cuidar, porque esses alimentos, se forem consumidos com frequência e sem controle de quantidade, podem sim atrapalhar bastante o processo de emagrecimento. Entendido? Bom, eu te disse que o último grupo que eu ia falar aqui, quase ninguém sabe que atrapalha o emagrecimento, não é verdade? Na verdade, a grande maioria das pessoas até acha que ajuda a emagrecer. Então, pode se sentir uma pessoa privilegiada, porque a partir de hoje você vai saber e vai compartilhar esse vídeo com a tua família e com todos os teus amigos ou amigas que também querem emagrecer, para que essas pessoas também fiquem sabendo dessa informação que é muito importante. Mas antes de te falar sobre qual é esse último grupo de alimentos, eu quero fazer uma brincadeira com você. Pausa agora esse vídeo e escreve aqui embaixo nos comentários qual você acha que é esse grupo de alimentos. Chuta qualquer um e aí depois a gente vê se você acertou. Pode ser? Pausa o vídeo aí. Só não vale apagar o comentário se você perceber que errou depois que eu falar aqui, beleza? Pausou o vídeo? Escreveu aqui nos comentários? Bom, o 10º grupo de alimentos que atrapalha ou que prejudica o processo de emagrecimento e que pouquíssimas pessoas sabem que isso acontece são os produtos Diet Light Zero e até mesmo os produtos sem glúten e sem lactose. Esses mesmos que muita gente consome pensando que eles ajudam na perda de peso. O que acontece é que, na verdade, produtos Diet Light Zero, sem glúten, sem lactose, não foram criados para quem quer emagrecer, mas sim para serem consumidos por alguns grupos de pessoas que têm alguma alergia, alguma intolerância ou alguma doença específica, como um diabético, um celíaco, uma pessoa que é intolerante à lactose, por exemplo, que muitas vezes são pessoas que nem querem emagrecer, mas que não podem ingerir substâncias como açúcar, glúten, lactose ou algum outro ingrediente específico. A indústria muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, até vende esses produtos com esse apelo do emagrecimento, da perda de peso, ou até mesmo deles serem melhores para a nossa saúde. Só que isso não é verdade. A grande maioria desses produtos não tem açúcar, ou não tem lactose, ou não tem glúten, mas tem uma quantidade considerável de ingredientes, como os adoçantes, por exemplo, que mesmo que não tenham calorias, ou que tenham uma baixa quantidade de calorias, agem no nosso organismo praticamente igual ao açúcar, principalmente com relação à dependência pelo sabor mais doce. Então, uma pessoa que quer emagrecer ou que está passando por um processo de emagrecimento e sente muita vontade de comer doce, por exemplo, acaba deixando de comer um chocolate, um brigadeiro ou algum outro doce ou sobremesa que tenha açúcar na composição e troca por outro doce ou por outro produto que tenha adoçante no lugar do açúcar, na ideia de diminuir essa necessidade ou essa vontade de comer doce. Só que os adoçantes, apesar de terem poucas calorias, interagem dentro do nosso organismo com os mesmos receptores
do açúcar, principalmente dentro do nosso cérebro. Então o que acontece é que a pessoa começa a sentir cada vez mais necessidade de comer doces e alimentos mais açucarados, ao invés de ser o contrário. E isso, principalmente no longo prazo, prejudica muito o processo de emagrecimento, porque vai chegar uma hora que essa pessoa não vai se controlar, vai jogar tudo pro alto e vai desistir de seguir a dieta ou o planejamento alimentar que ela deveria seguir para conseguir emagrecer. Uma vez ou outra, você usar umas gotinhas de adoçante, comer um doce, até tomar uma bebida adoçada com adoçante, não tem problema. O problema está em você acreditar que esses produtos Diet Light Zero, sem lactose, sem glúten e com 2, 3 tipos de adoçantes vão ser os responsáveis pelo teu emagrecimento, porque eles não vão. Inclusive, dependendo do tipo de adoçante que você usa ou que você consome, além de prejudicar o processo de emagrecimento, por aumentar cada vez mais o desejo de comer alimentos doces, ele também pode prejudicar bastante a tua saúde, principalmente com relação à parte gastrointestinal. Então é muito importante que você tome cuidado. Aqui no canal tem um vídeo específico sobre adoçantes, que eu explico as diferenças entre os principais adoçantes, falo quais são os piores, quais são os menos piores e também faço uma comparação entre o impacto do açúcar e dos adoçantes no nosso organismo. Se você quiser assistir esse vídeo, depois que esse vídeo aqui terminar, eu vou deixar como sugestão na tela final desse vídeo e também no card que vai aparecer aqui em cima. Beleza? Bom, pra gente finalizar esse vídeo, eu vou fazer um resumo dos 10 alimentos ou dos grupos de alimentos que mais prejudicam o processo de emagrecimento, na minha opinião, é claro. Anota aí: refrigerantes, bebidas açucaradas, alimentos ultraprocessados, fast foods, doces e sobremesas açucaradas, carboidratos refinados, frituras, molhos e condimentos, bebidas alcoólicas, gorduras ou alimentos gordurosos e produtos Diet Light Zero ou sem glúten e sem lactose. Esses, na minha opinião, seriam os 10 grupos de alimentos que mais prejudicam o processo de emagrecimento e que você deve evitar ou pelo menos reduzir ao máximo o consumo deles para você conseguir ter resultados positivos com relação à perda de gordura corporal. E é claro que para você conseguir emagrecer, não basta só evitar esses alimentos. Você precisa estar em déficit calórico e também realizar algumas estratégias nutricionais que são essenciais para que essa redução de peso ou de perda de gordura aconteça de maneira natural e para que o resultado permaneça de forma definitiva. Inclusive, tanto no desafio Emagrecendo em 30 dias, como também no programa Emagrecimento Descomplicado, eu explico melhor sobre essas estratégias e entrego um passo a passo completo com ações específicas de cada fase do processo de emagrecimento. Caso você queira saber mais informações sobre o desafio Emagrecendo em 30 dias ou sobre o programa Emagrecimento Descomplicado, eu vou deixar os links desses dois programas aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você quiser agendar uma consulta online comigo, totalmente individual, para você contar com o meu acompanhamento personalizado e para que eu entenda melhor as tuas necessidades e consiga organizar um planejamento nutricional completo e detalhado para você seguir, eu também vou deixar um link de contato aqui embaixo na descrição do vídeo para você falar com a minha secretária e receber todas as informações sobre o meu atendimento individual. Bom, a princípio seriam essas informações que eu queria te passar nesse vídeo. Depois que você colocar em prática essas dicas, volta aqui nesse vídeo, se você lembrar, e conta pra mim aqui nos comentários sobre a tua evolução, pode ser? Se você gostou dessas dicas, por favor, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo e também de compartilhar ele com outras pessoas que você sabe que podem se beneficiar com essas informações. Se você ainda não é um inscrito ou uma inscrita, eu nem preciso te dizer, né? Clica no botão vermelho que vai aparecer aqui embaixo para você se inscrever no canal e no sininho que tem do lado desse botão para você receber um aviso do YouTube sempre que eu postar um novo conteúdo, como esse aqui, por exemplo, para te ajudar de maneira totalmente gratuita a cuidar cada vez melhor da tua própria saúde. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Tudo de melhor para você e para tua família. Beijo grande no teu coração. Eu realmente espero que a gente se veja em breve no meu próximo vídeo. Até mais.